Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e hoje, na nossa aula de matemática, iremos estudar sobre os sólidos geométricos. A partir dessa aula, nós vamos dar um passo a mais dos conhecimentos prévios que a gente já tem. Acredito eu que você já conhece o quadrado, o círculo, o retângulo e outras formas geométricas. Hoje vamos estudar sobre os sólidos geométricos e essa dimensão que eles têm em 3D. Vamos lá? Para estudar os sólidos geométricos, precisamos de entender em qual área da matemática se encontra esse conteúdo. Esse conteúdo sólido geométrico se encontra na parte de geometria. A geometria é uma área de estudo da matemática. É uma ciência que se dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais. Então, a geometria ela tem essa função de estudar cálculos, estudar fórmulas, estudar lados e estudar os sólidos geométricos. A partir dessa aula, nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Os sólidos geométricos, eles são figuras geométricas que possuem 3 dimensões. O que seria 3 dimensões? Isso seria quando a gente pudesse falar sobre figuras em 3D. Normalmente você já deve ter visto algum filme em 3D, né? Então a gente vai ter essa amplitude das figuras geométricas em 3 dimensões. São exemplos de sólidos geométricos. Então, de todos os sólidos geométricos que nós vamos estudar, que nós conhecemos, vamos focar aqui no cone, né? A gente tem aqui, nessa figurinha aqui que está a cor amarela. Nós vamos estudar a esfera, né, que é o círculo, na verdade, né, a gente tem como essa noção do círculo, a pirâmide, que está aqui nessa figura rosa, e o prisma, tá, que está nessa figura verde. Então, nós vamos estudar passo a passo e as características de cada um desses sólidos geométricos. Vamos começar pelo cone. O cone é um sólido geométrico que possui base circular, e ele é formado por segmentos de reta que têm uma extremidade num vértice em comum. Professor, explica melhor para mim o que seria todas essas informações. Eu trouxe aqui a mesma imagem, né, de forma mais transparente. Então vamos lá. O cone ele possui uma base circular e que ele também é formado por segmentos de retas. Então nós temos aqui dois segmentos de retas. E que em uma extremidade ele possui o quê? Um vértice em comum. O vértice seria esse encontro aqui desses 2 segmentos de reta. Então repare bem, uma base circular, segmentos de reta e tem um vértice em comum. O cone, assim como a esfera, eles também são conhecidos como corpos redondos. A gente vai ver aqui mais para frente com a esfera. Vamos ver agora as características da esfera. A esfera é uma figura simétrica, também tridimensional. É um sólido geométrico obtido através da rotação de um semicírculo em torno de um eixo. Vamos ver aqui com mais detalhes. Então, eu tenho aqui nessa figura a esfera no seu total. Se eu figura aqui, nós vamos continuar vendo um círculo, né? Mas com essa base aqui, eu tenho semicírculo. E a partir da outra parte do semicírculo, eu vou ter desse eixo a esfera na sua totalidade. Então, por que eles são conhecidos como os corpos redondos? Se você imaginar, pegar uma bola de futebol e uma caixa, né? Uma caixa quadrada, de um cubo, se você rolar a bola, ela vai seguir rolando, normal. Agora, se você jogar o quadrado, a caixa, né, e ela não vai ter a mesma rotação do que a esfera, do que a bola. Por isso que eles são considerados como corpos redondos. Para que eu pudesse falar sobre o prisma e as pirâmides, nós precisamos de entrar dentro dessa informação aqui, ó. O que são polígonos e o que são poliedros. Essas 2 informações elas são necessárias. Professor, tem um nome mais fácil? Não, a gente precisa de nos adaptar, precisamos adaptar para esses nomes um pouquinho mais complexos, tá? A geometria realmente tem alguns nomes mais complexos. Então, o que seriam os
polígonos, vamos lá. Polígono é uma região plana e fechada. Então vamos lá, primeira informação. É formada por segmentos de retas que não se cruzam. Então veja aqui no exemplo aqui dos desenhos. Então aqui nós temos o triângulo e o quadrado que vocês já conhecem. Então olha só, é uma região plana, segmentos de retas e que não se cruzam. E é uma figura fechada. Olha aqui o quadrado. Segmentos de retas com linhas que não se cruzam e é uma figura fechada. E cada figura desse polígono recebe o nome através do lado. Então, a quantidade de lados, ele vai receber um nome diferente. Então, nós temos o pentágono, é uma figura com 5 lados. O hexágono, com 6 lados. Aqui nós temos o octógono, né? Talvez alguém já viu na televisão, aquelas lutas da UFC. O ringue, né? Onde os lutadores praticam esse esporte, ele é chamado de octógono. Por quê? Ele tem 8 lados, dá o nome de octógono. Se eu fizer esse desenho aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho. Esse desenho aqui, ele pode ser considerado um polígono? Não. Ele até apresenta segmentos de retas, mas ele não é uma figura fechada. Então, eu não posso considerar esse desenho aqui como um polígono. Agora, a estrela, como nós podemos perceber, ela é um polígono. Por quê? Ela é uma figura que tem segmentos de retas que não se cruzam e ela fecha no total. Olha só, a parte amarela, né, a base plana, e a parte preta aqui é a parte que mostra os segmentos de reta. Agora vamos falar sobre os poliedros. O que seriam os poliedros? São figuras espaciais em que todas as suas faces são polígonos. Vamos com calma aqui. Observe comigo essa imagem aqui do quadrado, né, do cubo. O que seria, então, essas faces de polígonos? Nós vimos no slide anterior que os polígonos são o quê? Segmentos de retas que não se cruzam. Eles não vão cruzar. Aqui no polígono, nos poliedros, a gente vai perceber que nós vamos conseguir fazer outra imagem a partir das faces. Então, o poliedro nada mais é do que são as figuras espaciais que nós construímos a partir de uma base de polígonos. Vamos olhar aqui quais são os elementos obrigatórios de um poliedro. Todo poliedro, ele possui os seguintes elementos. Eles têm que ter faces, eles também têm que ter arestas e têm que também ter vértices. Vamos olhar aqui o significado de cada um. As faces são os polígonos que limitam o poliedro. As arestas, como eu mostrei no desenho anterior, são os segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces. E o que seriam as vértices? São os pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. Se a gente pensar aqui agora no quadrado, né, no dado, aquele objeto dado que a gente usa para fazer alguns jogos, a gente vai conseguir ter uma melhor visualização dessas informações. Vamos pensar então no dado. Todo o dado tem o quê? 6 lados. A gente pode também informar que ele tem 6 faces, né? Cada parte de um número do dado é uma face. Então, a face seria o quê? O lado, essa parte aqui laranja do dado. Então, a face é aquele lado onde os números estão. O que significa, então, as arestas? As arestas são os segmentos de retas que se encontram nas faces. Então, toda linha aqui, ó, esse segmento de reta, nós chamamos de aresta. E o vértice? O vértice é mais simples ainda a gente conseguir visualizar, porque eles são os pontos, né, aonde cada segmento de reta se encontra. Então, a gente tem outro segmento de reta aqui, outro vértice aqui, outro vértice aqui, aqui e aqui também. Então, a gente tem essa ideia dos vértices. Então, a gente consegue visualizar mais com esse exemplo. Observe com atenção.
Um aluno eu estava dando essa mesma aula e o aluno ele falou o seguinte: professor, então eu posso dizer que eu consigo formar um poliedro a partir da base de um polígono? E aí essa indagação dele foi para a idade, foi muito válida, porque realmente é assim que a gente pode fazer. Olha só, eu tenho aqui um polígono, que é o quadrado. A partir do quadrado, quando eu fizer alguns segmentos de reta, eu vou ter um poliedro. Olha só, da base do quadrado, segmentos de reta, numa figura plana fechada, eu vou ter uma figura tridimensional, que é o quadrado, que possui vértice, possui as arestas e os seus 6 lados. Tá? Agora vamos falar sobre a pirâmide. Nós então pegamos toda essa informação, né, do que seria faces, arestas e vértices. Agora a gente tem uma propriedade maior de falar sobre as pirâmides e os prismas. O que seriam as pirâmides? São poliedros construídos a partir de uma base poligonal, ou seja, tem aqui um polígono e um ponto fora do plano onde se encontra esta base, ou que seria as vértices. Então, nós temos vários tipos de pirâmides. Então, temos aqui a pirâmide triangular, que tem a base de um triângulo, né? A pirâmide quadrangular, que ela tem a base de um quadrado. A pirâmide pentagonal, que tem a base de um pentágono, né? De 5 lados. E hexagonal, que tem uma base de 6 lados. Então, assim, a gente vai construindo. E aí, nós vamos conseguir identificar vértices, arestas e as faces. Cada poliedro tem os seus lados, as suas faces. E o que seriam os prismas? Prismas são sólidos geométricos formados por segmentos de retas paralelos, ou seja, paralelos um do lado do outro. Tá? Um do lado do outro. Cujas extremidades são polígonos também paralelos. Olha só, eu tenho aqui um polígono que seria o triângulo, a base triangular. Eles também são paralelos, olha só, eles não estão encostando um no outro. Eles estão paralelos um ao outro, igual segmentos de retas, paralelos um ao outro, tá? Então, temos o prisma triangular, o prisma quadrangular, pentagonal e hexagonal, e assim, se a gente aumentar o lado de cada prisma, de cada pirâmide, a nomenclatura também muda. Sólidos geométricos que a gente pode identificar do nosso dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui algumas figuras que são frequentes a gente conseguir identificar. Igual aqui, ó, a bola de basquete, ela lembra a esfera, né? O boliche, a bola de tênis, tudo remete o quê? À esfera. Olha o cone aqui, ó. Está onde? Naquele chapéuzinho de festa, de aniversário. Aqui também naquele objeto que os seguranças de trânsito usam, né, para delimitar as ruas. Onde nós conseguimos encontrar aqui o cubo, aqui no dado. O cilindro, aqui no enlatado de tomate, né, naquele rolinho do papel higiênico. Aqui conseguimos encontrar o prisma onde? Aqui na pasta de dente. A pirâmide, né, é mais fácil a gente visualizar em desenho. E aqui também, só para reforçar o cone, na casquinha do sorvete, né, que é um corpo sólido que é de base redonda. Agora eu vou fazer com vocês uma experiência, para que a nossa aula possa ficar um pouquinho mais divertida e vocês entenderem como a gente pode fazer alguns sólidos geométricos com materiais que você tem em casa, né, ou materiais que você pode ter na escola, e assim a gente construir esse conhecimento com mais solidificação. Vamos lá? E agora, na nossa experiência, vamos fazer um sólido geométrico. Vamos fazer uma pirâmide de base triangular. Quais materiais que são necessários? Aqui eu vou usar palitos de churrasco, balas, né, bala jujuba, mas se você quiser fazer esse sólido geométrico e guardar, eu vou aconselhar vocês fazerem com massinha de modelar, porque depois que vocês fazem a bolinha, ela vai endurecer e a bala ela vai acabar desmanchando, né? O açúcar ele vai derreter. Então vamos lá.
Para fazer a base triangular, então nós vamos precisar de 3 palitos de churrasco e vamos emendar um ao outro com a bala. Então eu estou pegando aqui os palitos e o que a gente já pode colocar aqui como informação? As balas, elas são os vértices. Os palitos, eles são as arestas, tá bom? Então a gente vai conseguir identificar depois que tiver um pouquinho mais bem feito, né, na verdade. Então, eu fiz aqui primeiro o polígono, que é um triângulo, né, a base triangular, onde tem as vértices, que são as balas, e os palitos, eles são arestas. Agora a gente vai partir para o poliedro, né, que a gente vai usar os lados. Então, vamos precisar de mais 3 palitos. Vamos encaixando aqui em cada extremidade, em cada vértice. E agora, vamos uni-los com o ponto em comum, que é a vértice de cima. Depois de feito isso, nós conseguimos visualizar o sólido geométrico com mais facilidade. E outra coisa, vamos falar sobre o 3D. Olha só, se eu tivesse somente a base triangular, eu não conseguiria ver ele de forma tridimensional, na forma tridimensional. Aqui eu já consigo, se eu pegar e girar, eu consigo visualizar todos os lados. Olha, vértice, quantas vértices nós temos? 4 vértices. Quantos lados nós temos? Quantas faces nós temos nesse sólido geométrico? Um lado, 2, 3, 4. E quantas arestas? Vamos contar? 3 embaixo e 3 aqui. Então, no total de 6 arestas. Então, dessa forma, nós conseguimos visualizar de uma forma mais dinâmica um sólido geométrico. E vocês façam em casa, ou pratique, e também façam o exercício de contar quantos lados, vértices, tá bom? Então, finalizando o nosso sólido geométrico, vamos partir para alguns exercícios que estão disponíveis na plataforma. E agora vamos partir para a prática, vamos fazer os exercícios. Observe aqui no telão com a gente. No exercício 1 pede para você observar os sólidos geométricos abaixo e responda. Então, vamos analisar aqui. Nós temos o sólido cubo, também temos o cone, o cilindro, temos um prisma, temos uma pirâmide e temos a esfera. Então, vamos analisar a questão. A letra A nos pede o seguinte: quais os sólidos geométricos que têm somente superfícies de bases planas? Então, vamos analisar aqui. O cubo é de base plana? Sim. Então, o cubo é um sólido de base plana. O cone é? Não. Ele tem uma base circular. O cilindro também é? Não. O cilindro é um sólido geométrico corpo redondo. Então, ele não tem uma base plana. O prisma é? Sim. O prisma, ele tem base plana. A pirâmide tem base plana? Sim, um polígono. Então, também temos a pirâmide. Então, na questão, pede que quais são os sólidos geométricos que são de base, superfícies de base plana. Então, é o cubo, o prisma e a pirâmide. Na letra B, fala o seguinte: quais os sólidos geométricos que têm somente superfícies curvas? Então, é o cone, o cilindro e a esfera, conhecidos também como corpos redondos. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício pede para que nós analisamos esse sólido geométrico, que é uma pirâmide de base triangular, e responder as questões. Vamos na letra A. Quantas faces nós temos? Vamos relembrar, faces é o mesmo que lado. Lembra do desenho anterior que eu fiz com vocês na experiência. Então, temos 1, 2, 3, 4 lados, ou seja, esse sólido geométrico tem 4 faces. E quantas vértices? Aquela união das arestas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Nós também temos aqui 4 vértices na pirâmide triangular. E quantas arestas? Vamos contar. Aresta seria os segmentos de retas. Temos 1, 2,
3, 4, 5, 6 segmentos de retas. Então, quantas arestas nós temos? 6 arestas. Então, finalizamos a nossa aula de sólidos geométricos e, a partir dessa aula, vocês terão possibilidade de fazer os exercícios que estão na plataforma. Para acessar a nossa plataforma GVerisMed, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED GV. Um abraço e até a próxima aula!